Olá, no vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouquinho da plataforma Mapiomas e qual dado que eles apresentam, que nós vamos utilizar aqui vai ser o uso e cobertura. E eu vou ensinar vocês como obter esse dado utilizando o Google Earth Engine, como levar esse dado para o QGIS. Bom, primeiramente, o que é o Mapiomas? Ele é uma ONG que funciona de maneira colaborativa com universidades, laboratórios e realiza um mapeamento anual de uso e cobertura da terra, além de monitoramento de superfície de água, relatório de cicatrizes de queimada, e faz esse dado de uma série histórica utilizando mosaicos Landsat desde 1985 até os dias atuais. Bom, na plataforma Mapbiomas, vocês podem dar uma exploradinha melhor, mas para a gente acessar esse dado, nós vamos em mapa de dados, download. Dentro de download, nós vamos acessar mapa das coleções, esse primeiro ícone. Em mapa das coleções, a gente vai ter, no primeiro momento, navegando online pela plataforma, a plataforma de dashboard intuitiva. Em segundo momento, o download já para um recorte específico, utilizando o toolkit do GE. No vídeo de hoje a gente vai utilizar esse toolkit, no próximo a gente vai acessar esse dado por um asset próprio, utilizando o Google Earth Engine. Aqui em download, nós abrimos essa aba e a gente vai clicar na primeira opção, que é o dado de cobertura e uso da terra. Ele automaticamente vai nos redirecionar para a plataforma do Google, onde vocês vão escolher uma conta e continuar. Caso você não tenha conta, é só fazer o login, é muito fácil, o acesso é liberado na hora. Bom, essa é a carinha da plataforma Google Earth Engine GE, que nós temos o dashboard do mapa interativo e a aba de script, que é onde fica o os scripts, os toolkits, os links para os toolkits, a, a aba, de fato, mesmo do código, e aqui algumas outras ferramentas que a gente consegue utilizar. Aqui nós vamos procurar dentro de script, dentro de reader, o projeto do Mapbiomas, que é User Mapbiomas User Toolkit. Nessa aba, nós vamos procurar por LULC, que é o Land Use Land Change, e vamos clicar duas vezes, e aqui ele vai mudar o código. E é só dar o Run. No que damos o Run, vai aparecer essa aba no lateral, com uso e cobertura, e alguma série de itens para a gente escolher e fazer uma filtragem melhor da nossa região. Vamos colocar aqui a região do nosso interesse, que no caso vai ser o Mapemas Brasil. Vamos colocar a coleção 9, que foi a última coleção. Em Tables, nós vamos colocar. Nós temos diversas opções. Nós podemos colocar tanto recorte por bacias de planejamento, por biomas, geoparques, limites políticos. E aí, casamento com áreas especiais, como quilombo, assentamentos. Vou trabalhar aqui no âmbito de municípios, que é o Political Level 3. Ele já vai aparecer aqui no dashboard os municípios de todo o país. E aqui em propriedade, nós vamos selecionar a propriedade da nossa camada. Vamos trabalhar com NMMON ou por name, o que ficar melhor nas feições. Dá para procurar por geocódigo também, que é mais fácil. Aqui eu vou colocar o município
Ah, você trabalha no município de Anápolis, mas não tem necessidade, pode ser qual a sua preferência. Vou pegar um município aleatório aqui de Tocantins. Vou selecionar o data type, que vai ser o tipo de dado, se você quer trabalhar com coverage, que é o dado de uso e cobertura, de transição ou qualidade. Aqui vamos baixar de coverage. Não é necessário fazer um buffer, a não ser que você precise disso para o seu trabalho. E aqui em Layers eu consigo escolher os anos do que eu quero baixar esse dado. Aqui eu vou escolher 85 e 2023. Ao escolher esses dados, eu vou clicar em exportar imagens para o meu Google Drive. Exportando essa imagem, ele vai aparecer, depois de carregar um pouquinho, aqui em cima, dentro de tasks, que ele já vai ficar de uma outra. Dentro de tasks, ele vai me dar três arquivos, né? Um arquivo dos anos que eu pedi, 85 e 2023, e um arquivo de área, que é um arquivo CSV já tabulado a área desses 2 anos para as classes que constam nesse recorte. Aqui eu vou dar run em 85 e em 2023. Ao dar run, ele já vai direto para o nosso Drive. Ele vai criar uma pasta aqui em Drive Folder com o nome Mapeomas Export. Você pode colocar em outra pasta se preferir. E ele já vem em formato GeoTIFF e georreferenciado. Aqui, dando Run, você vai aguardar um tempinho que ele vai mudar de submetido. E aí você pode, a partir desse momento, cancelar ou aguardar o tempo de exportação para o Drive. Esse tempo varia de até uns 20 minutinhos, ou não, às vezes é mais rápido. E bom, já vou pular para a próxima parte do QGIS, que eu já tenho esse dado baixado. Bom, já dentro do meu QGIS, adicionei as duas camadas rasters que eu baixei lá no meu GE, com data do Mapiomas 85 e 2023. E quando a gente abre aqui, como ele é um dado raster matricial, ele vai vir em tons de cinza, escalas de cinza. Como vocês podem ver, aí cada tom de cinza representa uma classe. Já dá para notar, mesmo em tom de cinza aqui no meu município de Anápolis, Goiás, a diferença de mudança de uso de 85 para 2023. Bom, é, como a gente pode aplicar uma simbologia nesse dado? Esse dado a gente pode vir em propriedades, simbologias e modificar para valores paletizados e colocar uma simbologia aleatória. No entanto, o Maviamos recomenda que padroniza uma simbologia própria, que eles criam com base nas classes e a gente consegue modificar com base nos níveis. Vamos lá baixar esse dado que eu demonstro para vocês. Nós vamos aqui voltar para o nosso navegador, vamos abrir a plataforma, o site do Mapiomas, vamos novamente em mapas e dados e vamos buscar pelo download novamente. Dentro de download, nós não vamos vir em mapa de coleções, vamos vir aqui em informações das legendas, descrições de código das legendas dos produtos Mapiomas. Aqui em códigos de legenda, vai ter o dado de uso e cobertura, além dos outros dados que eles disponibilizam. Do uso e cobertura, a gente tem como referência os códigos de legenda para cada uma das coleções. No caso, a gente baixou a coleção 9, vamos baixar o código de legenda da coleção 9. Ele não vai nos redirecionar para um novo PDF, um novo arquivo, que tem o código das classes, com tanto a versão em português, inglês ou o código ID
a, o número dessa cor e a cor aqui, a amostra. O código ID vai ser o número do código que representa a nossa classe lá no QGIS. Igual, por exemplo, formação florestal vai estar representada pelo código 1. Então, lá no QGIS, tudo o que você foi identificado como 1 vai ser como floração, como formação florestal, como floresta, no caso. É, Aí aqui, o Mapeoma subdivide os dados deles em 4 níveis de detalhamento. O nível 1, que é apenas o número ponto a classe, é o nível 1 do dado, que é o dado mais geral. São todas as classes mais condensadas numa única classe maior, que é no caso floresta, vegetação herbácea, agropecuária, área não vegetada e corpo d'água. A partir do momento que a gente já passa para o nível 2, ele vai distinguir as formações eh, da classe floresta, em formação florestal, savânica, mangue, floresta lagar, restinga, vai distinguir a formação, a vegetação herbácea em outras 5 classes e distinguir a agropecuária em pastagem e agricultura, silvicultura e mosaico de usos. O mesmo vale para área não vegetada e corpos d'água, que aí você vai ler com o número da classe, ponto alguma coisa. O terceiro nível, ele vai distinguir entre vai ter essa diferenciação apenas na classe agropecuária, que ele vai distinguir agricultura em lavoura temporária e lavoura permanente. O quarto nível, detalhamento, vai distinguir dentro de lavoura temporária diferentes cultivares, como soja, cana, arroz. A mesma coisa vale para a lavoura perene. Bom, essa é a principal diferença dos dados. Então, quando a gente quiser, por exemplo, simplificar o dado ou generalizar ele na nossa simbologia do QGIS, a gente tem que seguir essa tabela para ficar o mais próximo possível da representação que eles têm e da ideia que eles representam no dado. Bom, nós temos essa opção de PDF e ao voltarmos lá no site, nós vamos olhar a paleta aqui mais para baixo, essa paleta de cores RGB disponível por uso tanto no ArcMap como no ArcGIS. Como aqui a gente está usando o ArcGIS, vamos fazer o download desse arquivo. Esse arquivo vai nos redirecionar um arquivo em zip do, do nosso dado. E esse arquivo em zip a gente pode salvar na nossa pasta ou na pasta geral de base de dados, que ele é um dado de legenda. Então, ele não tem problema. Aqui eu vou tirar do zip o meu arquivo. E aqui vocês podem ver que ele veio em QGIS Layer Sense, que é o QLS, que é um arquivo de estilo. E como que a gente vai utilizar ele? Voltando para o nosso QGIS, nós temos aqui o dado de 85, nós vamos em propriedade, simbologia, e não precisamos mudar nenhum tipo de renderização nem nada. Nós vamos clicar em estilo e carregar estilo. Aqui, quando carregar, já vem automaticamente se achar na pastinha, aparece apenas esse arquivo do QGIS. A gente vai clicar nele, abrir, e ele já puxou automaticamente todas as classes feitas pelo Mapeamas. Aqui temos a 62 classes. O que a gente pode fazer? Só que nem sempre todas essas classes vão estar no nosso município. Igual como, por exemplo, o meu município é um município no interior de Goiás, na parte central de Goiás, no caso. E aí, aqui me consta que eu tenho floresta alagada e mangue. E é difícil a ocorrência nesse estado se a gente for olhar a contextualização. Então, como a gente pode fazer para remover essas classes indesejadas aqui do nosso município? A gente vem, clica em classificar mais uma vez,
e ele vai eliminar todos os essas classes que não constam. Como vocês podem ver, agora não tem mais floresta alagada ou mangue. A gente pode remover o valor zero, que é o valor sem dados também, e aplicar para o nosso município. Ah, e ele já removeu toda a área e já fica com a simbologia aplicada no rastro. A gente vai fazer o mesmo para 2023, propriedades, estilo, e vamos carregar o estilo. Classificar e vamos aplicar. Vamos tirar o zero. Ok. E daqui a gente já consegue ver a mudança de uso que ocorreu no nosso município. No caso de Anápolis, a gente pode ver que a mancha urbana aumentou bastante, houve a redução das formações naturais, e da vegetação florestal e formação savânica, houve a mudança da pastagem para soja, né, e o aumento da silvicultura também. Bom, a partir só com esse panorama a gente já consegue dar um panorama geral de como está o uso e ocupação do nosso município, mas a gente consegue fazer análises mais aprofundadas para ele, como exportar esse dado em CSV e fazer cálculos e tabulações, gráficos em softwares de tabulação, no caso Excel, LibreOffice e afins. Ou a gente consegue trabalhar aqui mesmo com o próprio QGIS, elaborando mapas para facilitar a visualização, que eu posso deixar até um exemplo de mapa no final para vocês, de como pode ficar essa visualização. Então, em inúmeras formas que vocês podem estar trabalhando com esse dado, para poder rasterizar, poder demonstrar a importância da conservação do uso e coisas afins. Aí vocês me perguntam como que a gente pode vetorizar ou trabalhar com esse dado numa tabela, já que ele é um dado raster, ele é um dado matricial. A gente pode utilizar ferramenta dentro de caixa de ferramentas chamada R.report, que ele vai gerar, a ferramenta gera um arquivo de estatística dos rasters. A gente pode escolher colocar 85, ok. Colocar a unidade de medida em quilômetros e vou salvar no meu arquivo como área 1985, ok, executar. Esse procedimento vai me gerar um TXT, um bloco de notas, que esse bloco de notas, ele vai conter as informações do meu raster, que aqui a gente vai ter as informações que ele gera, coordenadas, as máscaras e as informações, tanto a categoria da classe, tanto a unidade métrica que você escolheu. Aí aqui é uma simples observação, que aqui, por exemplo, o valor zero, como eu falei, é um valor sem dano, que você desconsidera ele dessa soma total. E o valor de todas essas outras classes estão já na frente, então é só copiar para uma área onde você vai estar trabalhando com o seu dado tabular. Ou você pode fazer de uma forma um pouquinho mais complicada, que é vetorizando esse dado ao menu raster. Nós vamos em converter, converter raster para vetor, que às vezes pode estar com vetorizar, poligonizar. Ao fazer isso, a gente vai escolher aqui 85 e vou executar. A gente pode salvar no nosso diretório, vou salvar aqui como temporário. A gente consegue fazer esse dado, às vezes não para uma área muito extensa, que é
Vetorizar e dissolver o arquivo do Mapemus é um pouquinho pesado para áreas extensas, como, por exemplo, um recorte de um estado ou de uma bacia muito grande. Aqui no meu caso já gerou um vetorizado. Esse vetorizado vai estar todos os dados, só que de forma vetorial. E a gente pode, a partir dele, como a gente não vai fazer nenhum procedimento de edição, nós vamos em menu vetor, que é o processamento, dissolver. Dentro de dissolver, a gente vai escolher o arquivo vetorizado e escolher o campo que a gente criou para o vetor, que no caso foi o DN. Dá um OK e nós vamos executar. Executar também como temporário. Esse dado dissolvido, ele vai agrupar as classes do vetorizado numa única feição. E a partir disso, a gente consegue tabular o nosso dado e exportar para o Excel, depois do cálculo diário. E o cálculo diário a gente vai fazer desse. Bom, como eu falei, para a gente calcular a área, nós vamos na tabela do dissolvido, abrir tabela de tributo, e aqui nós vamos nessa opção da tabela de tributo, no ábaco de abrir calculadora de cálculo. Nele, nós vamos criar um campo de saída chamada área, underline family. Em tipo de campo de saída, nós vamos colocar número decimal real. E aqui nós vamos procurar por geometria e cifrão área. E vamos dividir o cifrão área por 1 milhão. A partir disso, já vai aparecer como feição válida e a gente pode dar um OK. Eu vou deixar um vídeo anexado de como calcular áreas também em outras metragens, metros, quilômetros, hectares, tudo da mesma forma. E a gente dá um OK. E a partir daqui a gente já tem o dado calculado em quilômetros e a gente também consegue calcular como porcentagem. Calcular a porcentagem, a gente vai novamente no ábaco, colocar aqui como porcente, mudar para número decimal real. Eu vou colocar aqui no meu código como. Bom, a área para calcular a porcentagem, nós vamos abrir como aspas duplas, digitar o mesmo nome de coluna que a gente calculou, a área em km, aqui. Vamos colocar como área, underline km, que foi o dado que a gente tirou. Colocar dividido por sum, que é uma expressão, SUM, que ele soma, abrir parêntese. E aspas duplas novamente, colocar área, underline km, fechar aspas duplas e fechar o parênteses e multiplicar toda essa expressão por 100. Fazer isso, a gente tem a nossa fórmula de cálculo de porcentagem dentro do QGIS, que a gente já tem a previsualização falando que deu expressão válida e a gente pode aplicar um OK. A partir daqui a gente já, a partir do OK, a gente pode vir no lápis e de alternar modo de edição e salvar. Aí aqui a gente tem a nossa classe de uso, nós temos nossa área em km e o valor de percentual. Esse valor zero, como eu falei, é um valor sem dado, então a gente pode abrir a edição e excluir ele, essa feição, deixando apenas os outros dados, que é o que interessa para o nosso município. E aí, os valores irrelevantes, eles vão colocar como zero, e a partir daqui a gente consegue exportar para o Excel como planilha. Como que a gente faz isso? Vou fechar a tabela de tributos, vou vir aqui no dissolvido. O valor sem dado é essa bordinha que aparece ao redor do nosso raster. Aqui. Mas voltando no Excel, nós vamos clicar em dissolvido, vamos vir em exportar, guardar elementos como. Ao guardar elementos como, nós podemos escolher diversos formatos para salvar esse documento.
por exemplo, Shapefile, Shellpacked, KML, mas aqui a gente vai estar usando uma planilha de cálculo do Office, ou o CSV, o que você preferir. Vou salvar como SX, não preciso colocar coordenada nem nada, eu vou salvar no meu arquivo como, é, como planilha de cálculo, com, que aí eu já vou saber qual dado que no caso eu vou colocar como planilha por 1985, que foi o que a gente fez. Salvar, a gente pode adicionar arquivo no mapa, mas não precisa, e dar um OK. Aqui no nosso dado, a gente volta lá na nossa pasta, vamos abrir a planilha para ver como que ele veio. Esse dado, a partir daqui você já consegue fazer gráficos, fazer a tabulação, juntar com outros anos, e elaborar de forma mais fácil para o seu leitor, para o que você precisa. Aqui ela veio da mesma forma que aparece na tabela de tributo, o QGIS. E aí, a partir daqui, você já pode fazer seu layout, pode fazer seu mapa, elaborar gráficos. Eu vou colocar aqui um exemplo também, como normalmente eu trabalho com os dados. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.